Bom, vou contar um pouco acerca da minha história vocacional, de como eu cheguei ao seminário, de como se deu a esse processo, de como está sendo responder a esse chamado que Deus nos faz. E para falar acerca desse chamado, existe uma pessoa que foi fundamental nesse processo, uma pessoa da qual tenho muita gratidão, está presente aqui conosco, nosso caríssimo irmão Tiago. Teve uma participação importantíssima ao longo do meu processo de discernimento, que começou em 2019, quando, por um momento, eu me perguntei, por que não? Eu tive essa dúvida pairando sobre a minha cabeça, e eu passei a perguntar por que não viver disso. Só que foi uma dúvida muito breve, foi uma coisa momentânea. Mas, naquele momento, o Tiago fez questão de me apresentar à congregação da Sagrada Família, me fez questão de apresentar aos padres, aos religiosos, participei de alguns encontros, mas naquele momento, em especial, eu vi que não era o que eu queria, né? Eu vi que não era algo para mim. Então eu engavetei aquela pergunta, engavetei o chamado de Deus e fechei. Sendo assim, eu fiquei 2 anos afastado da igreja, fiquei 2 anos afastado de Deus, e foi um período em que eu passei em outra vida, né? Vivendo outras experiências, conhecendo outras culturas, outros mundos, e fazendo um trabalho de escola sobre Santo Agostinho. Eu conheci um texto importantíssimo, chamado Tarde Te Amei. Tu estavas dentro e eu estava fora. Eu estava fora de casa e não sabia onde encontrar a Deus, sendo que Deus estava no lugar em que Ele sempre esteve. A igreja edificada de Cristo. É lá que Deus está, é aqui que Deus está. E eu estava fora. Sendo assim, eu voltei para a igreja, voltei a frequentar, voltei a participar, voltei a ser mais proativo, voltei a ser mais participativo, e me aproximando da vida dos padres, eu passei a me identificar com aquilo. E ali que começou o verdadeiro chamado. Aquele chamado que em 2019 eu tinha engavetado, eu peguei a chave, abri aquela gaveta, e quando o Tiago, em 2019, me apresentou a congregação da Sagrada Família, ele me apresentou também o meu formador, do qual eu devo muita gratidão, o padre Adailton, me apresentou ele, e o contato dele ficou lá, de 2019 para frente no meu telefone, só em 2022, 2021, 2022, que eu fui chamar ele de volta. E assim o padre Adailton, ele teve uma participação também muito importante pelos empurrões que ele me dava, pelos alertas que ele me dava, pelas chamadas assim que ele me dava, me fazendo pensar, me fazendo refletir. Será que não é isso que Deus quer para você? Será que não é para isso que Deus te chama? Me trazendo reflexões, compartilhando sobre textos, sobre autores, sobre momentos, e sendo assim, né, eu passei a me identificar com essa vida, eu passei a enxergar uma beleza muito grande dentro dessa vida, em servir a igreja, em servir a Cristo que deu a vida por nós. Aquele Cristo que está na cruz, que deu a vida por todos nós para nos salvar. E sendo assim, eu tomei por objetivo algo que me faz acordar todos os dias. Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. E não vejo maneira melhor do que fazer isso pelo Evangelho, do que fazer isso pelo caminho do sacerdócio e responder sim a esse chamado que Deus me faz. Se realmente for da vontade dele, que eu possa persistir, e peço a todos vocês, a essa comunidade maravilhosa de Açaí, da qual agradeço a oportunidade por estar, Padre Osvaldo, o nosso irmão Tiago, Padre Adailton, meu formador, a todos os meus companheiros seminaristas que dividem essa caminhada. E, bom, peço que rezem pelas vocações, peço que rezem pelos nossos padres, sacerdotes, peço que rezem por todos nós para que nós sejamos perseverantes e bem sigamos nesta caminhada que Deus nos chama. Obrigado.